galera, passando aqui para dar aquele breve recado para você. Você que se amarra em fazer aposta esportiva, eu super te recomendo a Bet7k. A Bet7k é parceira do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Botando 10 reais vira 20, 20 vira 40, 50 vira 100. O seu primeiro depósito, eles sempre dobram o valor. Lembrando que o limite máximo de bônus são 1.200 reais. Indicando um amigo, você ainda ganha 20 reais para apostar. Bet7k, parceiro do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E aí nós vimos isso acontecer no Vasco, né? Vou dar um exemplo agora do que aconteceu no clube, né? O último presidente, o último mandato, teve 2 dos seus anos de contas reprovadas. Né? Além de ser histórico no Vasco, o Campelo, além de ser histórico no Vasco, mostra claramente o despreparo da gestão. Quer dizer, a preocupação com as finanças era zero, nenhuma, com nada, nem com a gestão estratégica das finanças, nem com o básico. Então, você está falando que a preocupação com a finança era zero, mas o vice-presidente de finanças do Salgado é o mesmo que era do Campelo, que teve 2 anos de conta reprovada. É claro, uma pena, e nós fomos contra, cansei de falar isso. Aliás, na campanha, eu falei isso pro sócio. Olha, a diferença é muito clara. Você tem um candidato que representa o euriquismo, você tem um candidato que representa a continuidade, porque a gestão, a base da gestão é toda a continuidade dessa gestão atual, que naquela época era a gestão do Campelo, e uma outra candidatura que é, de fato, a candidatura que rompe com os 20 anos de má gestão no clube, que era a nossa candidatura. Eu falei isso na campanha, tem muito amplamente divulgado aí. Né? Eu fiz essa separação muito clara. E eu não menti. Tá aí, claro, para todo mundo ver hoje a diferença entre as chapas. De fato, existe uma chapa que abraçou toda aquelas viúvas do Eurico, né? Uma outra chapa que manteve a base da gestão do Campelo, que foi a chapa que venceu a eleição, e uma outra chapa que não tinha ninguém, até o presente momento, que tinha estado no clube, em algum momento, direto ou indiretamente, gerindo o clube, né? Então, essa era a mudança, era o rompimento que a gente queria, que a gente sempre quis, né? Infelizmente não aconteceu, é a escolha do sócio. Eu falei isso no dia da eleição. Eu saio muito tranquilo, porque a escolha foi feita pelo sócio. E houve ali três auditores independentes, 2 da chapa e 1 do clube, ou seja, e 3 cada um com uma agenda completamente diferente, porque a do Jorge era dele, a meu era meu, e a do clube era do Campelo. Né? Então cada um era de fato 3 independentes mesmo ali, não se falavam, né? E os 3 chegaram à conclusão de que a eleição transcorreu de forma como deveria transcorrer, de forma legal e transparente. Então quem ganhou e foi o sócio que escolheu, ponto. Se o sócio errou, o sócio tem que corrigir no ano que vem, mas ele elegeu. E, infelizmente, nós continuamos a ver no clube o mesmo modelo de gestão que a gente via na gestão anterior, com alguma modificação ou outra, porque o Jorge na minha opinião, tecnicamente é de fato melhor do que o Campelo, que conhece o mercado financeiro, conhece finanças, tem uma visão mais sofisticada, né, de gestão do que o Campelo tem. Claro, deixou a desejar no futebol e etc., mas na gestão de finanças é melhor do que foi o Campelo nessa área especificamente falando. Então, claro, você teve ali uma melhora, né? Pelo menos na forma de apresentação das contas, que faz diferença. Então vamos lá. O que eu estou falando aqui? De 2 coisas diferentes. Uma coisa é como é que se apresentam as contas do clube e como é que isso é passado ao sócio e ao conselheiro. Tá? Isso melhorou muito. A outra coisa é a gestão financeira do clube, que continua igual. Continua igual. Ruim tanto quanto foi anterior. Não mudou em nada. Melhorou um pouco ali, faturamento, acho que o marketing fez um bom trabalho nesse aspecto. O trabalho do Vitor Roma nesse aspecto, por exemplo, na minha visão... Dentro das limitações que tinha. Na minha visão, eu acho que o Salgado é o pior presente da história do Vasco no departamento de futebol. Quem pensar diferente em casa eu respeito, mas eu acho que ele... Aí você pega 10, 12 rodadas e falar que a culpa é dele é meio covardia. Mas ele tem um percentual daquele rebaixamento pequeno, mas tem. Ele é o primeiro presente na história a cair e não subir. E esse ano a gente tá vendo um sufoco desgraçado para subir, pela primeira vez, depois de muito tempo, o Vasco com salários em dia, por muito tempo, com folhas maiores do que outros clubes. Naquela balbúrdia que foi a troca de treinador, a gente pode entrar no assunto SAF daqui a pouco. Então, assim, esportivamente falando, a gestão do Salgado é uma tragédia. É uma tragédia. Ele é o pior presidente da história do Vasco no departamento de futebol. O Vitor, que você citou,
se dá pra dizer que alguma coisa dentro da gestão foi legal, eu acho que rebaixamento, não subir, e todo esse contexto ele conseguiu aumentar considerável as rubricas do Vasco, muito longe do potencial do clube, mas tem que entender o cenário que o clube se encontra, imagem arranhada, segunda divisão, não subiu, então acho que melhorou, acho que a galera das redes sociais do Vasco faz um trabalho bem legal, e aí rede social / marketing, Ligue Neto, Gustavo, essa galera também faz um trabalho de Isso. posicionamento de marca Concordo. legal no Vasco, a Vasco TV teve avanços, mas no futebol é uma tragédia.